Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. Eu sou sobrevivente, lê essa notícia comigo. ISTs aumentam no Brasil com a redução do uso de camisinha. Adolescentes usam menos camisinhas nas relações, aponta IBGE. Menos de 23% dos brasileiros usam preservativo em todas as relações, mostra IBGE. Ao menos 60% dos brasileiros não usam preservativo nas relações. Sim, a gente vai falar sobre isso hoje, sobre camisinha e por que brasileiros estão parando de utilizar esta ferramenta maravilhosa. Porque o que acontece? Se tem uma coisa mágica criada pela humanidade, é a camisinha. Você não pega doença, você não faz filho, que é a pior IST de todas, você vai pra casa com a consciência tranquila depois de dar umas sapecadas e você ainda consegue decorar o seu aniversário. Mas por algum motivo, os brasileiros não estão gostando muito de usar a capa no Batman. Alguns dizem que elas são pequenas demais para o grande tamanho da espada. Eu já acho que é muita autoestima. Outros dizem que não dá pra chupar bala sem tirar o plástico antes. E tem aqueles que dizem que o boneco fica mole com o uso da camisinha e que, na verdade, para o seu guerreiro estar preparado, não rola ir com ela. Mas por que os brasileiros têm tanta dificuldade assim de usar um pedaço de plástico na giromba? E a gente vai conversar sobre isso antes. Comenta aí um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento do vídeo e eu te respondo com um coraçãozinho. Por que os brasileiros não estão utilizando camisinha? Afinal, é o seguinte, são vários os motivos. Não dá pra gente falar que é um único motivo específico, mas o principal deles é a sensação de que o preservativo atrapalha o momento, ou simplesmente a pessoa diz que não gosta, a pessoa não curte, não quero um negócio aqui no meu boneco não. Pra você ter ideia, 32,2% das pessoas que têm relações casuais, ou seja, aquelas pessoas que estão na vida bandida, sem um parceiro fixo, tanto homem quanto mulher, diz exatamente isso. Que, cara, atrapalha o momento, tira toda a paixão, e a pessoa não gosta mesmo. A questão é que muitos falam que é um incômodo, que a camisinha não é natural, quem diria, né? Outro motivo comum é a confiança no parceiro. Sim, as pessoas não usam camisinha porque confiam que o parceiro está completamente limpo. Cerca de 73,4% das pessoas que não usam preservativo dizem confiar na pessoa com quem estão. Cara, 73%. Mas quando a gente analisa apenas os homens, 78,6% dos homens confiam que a parceira não está pulando cerca. Os caras estão confiando demais. O problema é que essa confiança no seu parceiro pode dar uma falsa sensação de segurança. Você fica confiando demais no seu parceiro e isso pode acabar fazendo você se dar mal. Porque mesmo em casamentos e namoros, ainda existe o risco de infecções. Mas como sobrevivente, se eu estou com meu namorado ou com minha namorada, como é que eu posso pegar essa infecção? Como? Através de chifres. Olha só, fazer ploc-ploc sem camisinha é incrível. Nunca mais vou usar essa merda. Durante 3 anos, eu namorei com camisinha porque minha namorada nunca me deixou fazer isso sem ela. Porque ela é muito neurótica e tem muito medo de ganhar um bucho. E ela foi a única mulher com quem eu ploc-ploquei a vida inteira. Então eu nunca tinha tido a experiência de fazer session sem a capa do Batman. Até que ontem eu acabei traindo ela. Meu Deus, estamos falando com com uma colega de faculdade. Sem julgamentos, por favor. Tarde demais, amigo, eu já te julguei. Que já me dava mole há um tempão. E, meu Deus, foi incrível. Eu namorei sem capa com ela e foi muito gostoso. Meu boneco nunca tinha ficado tão forte. Eu nunca tinha sentido tanta vontade. Nenhuma vez com minha namorada durante os 3 anos de relacionamento foi tão bom quanto o ploc-ploc sem capa com essa guria. Por muito tempo eu achei que as relações eram medíocres com a minha namorada, que era o normal, porque essa era a única experiência que eu tinha. Agora parece que descobri outro mundo. Eu não pretendo mais usar camisinha nunca mais. Não vou sair por aí pegando todo mundo também, porque eu sei que posso pegar doença. Sabe mesmo, amigo? Você traiu sua namorada e na primeira oportunidade você não usou. Mas pelo menos vou arrumar umas parceiras fixas, no plural, ó. E vou terminar com a minha namorada, sim, faça esse favor pra ela. Chega de namoro de má qualidade. O que acontece aqui, tá? Por que eu trouxe esse caso? O cara traiu a namorada. Ai, sobrevivente, as pessoas traem, beleza. Mas a namorada pode pegar uma doença porque o bonitão aqui, na primeira oportunidade, foi plocar com outra pessoa sem camisinha. Então você entende? A namorada estava confiando no cara, não só confiando em relação ao namoro, mas
mas confiando em relação à proteção. Sorte dessa namorada é que ela exige camisinha, mas imagina se fosse um casal casado ou de um namoro de longa data em que a parceira não exige o preservativo. Então assim, até mesmo nessas relações, cara, a camisinha é essencial. A gente tem outro desabafo aqui, mas esse aqui é bem mais pesado, tá? Descobri que tô com HIV e tô desesperado. Então galera, o acontecido foi o seguinte: cheguei em São Paulo tem 2 meses e consegui uma vaga num supermercado do interior que, pela área que tinha vaga, os frios, exigiram exames de sangue e fezes. E nesse exame do fim de outubro descobri que tinha sífilis. É uma doença que você pega quando você namora sem camisinha. Fiquei assustado, mas me tranquilizaram porque tem tratamento. Você vai tomar, acho que é corticoide, se eu não me engano. Só que hoje, ao terminar o tratamento, me encaminharam para os testes rápidos e lá descobri que tô com HIV. Tô em pânico porque minha situação é bem complicada. Saí da casa dos meus pais para tentar começar minha vida independente e, como se já não bastasse a difícil situação de morar com parentes, tô desempregado e agora doente pro resto da vida. Avisei as pessoas que tive contato e estão bem. Parece que nessa roleta russa eu me ferrei. E olha que eu me protejo sempre, em rara exceção fiz sem camisinha e pelo visto foi nessa única vez que posso ter me contaminado. Sobrevivente, mas esse cara aqui não tá num relacionamento. Sim, não tá. Mas percebe como ele nem desconfiou que estava com HIV? Ele descobriu graças a um exame de rotina. Ele não teve sintomas, ele não teve nada que fizesse ele correr atrás. Imagina esse cara se relacionando com alguém, ele jura que tá tudo bem, a guria ou outro guri jura que tá tudo bem, e aí um acaba passando isso pro outro. É por isso que no início de um namoro ou de um casamento, sei lá, se você escolheu esperar, o ideal é que todos façam exames. Teve essa outra história aqui também que é bem triste até. Meu namorado ficou com outra pessoa enquanto estávamos separados. E 1 ano depois ele teve cistos no corpo e confirmaram que ele tinha HIV. Fiz o teste gratuito que pedi e testei positivo. Ficamos 1 ano sem saber até recentemente, em novembro desse ano. Graças a Deus estou indetectável 1 mês após o tratamento. Ainda é um pouco difícil para mim lidar com isso, mas sou grata pelos medicamentos que temos agora. Aqui no caso, o namorado dela se separou dela, ele aprontou enquanto eles se separaram, depois eles voltaram e por conta de cistos no corpo, ele teve o diagnóstico e ela também. Então até mesmo numa relação é importante o uso de camisinha. Eu me sinto aquele professor chato de biologia, mas eu preciso trazer esses casos pra você ver como é sério. Que é justamente, você pensa assim, pô cara, mas é uma guria de família, é um carinha legal, gente boa, mas tem o caso das pessoas não saberem que tem a doença antes. E é essa a treta, entendeu? Nem sempre quem tem a vida bandida é quem vai ter alguma doença. Claro que essas coisas estão ligadas diretamente, mas muitas vezes a pessoa que você vê limpinha, bonitinha, que você imagina que não tem nada, tem alguma coisa. Quem é casado ou quem vive junto, né, é um casamento, tem 20% mais chance de não usar camisinha. Tem o fato também de que muitas mulheres não conseguem convencer o marido ou namorado sobre o uso da camisinha, porque em muitos casos, normalmente, quem decide é o homem. A mulher que tem medo de engravidar vai usar pílula, ou sei lá, vai usar algum outro método contraceptivo, só que o cara insiste em não usar a camisinha. Outra coisa que afeta o fato das pessoas não quererem usar camisinha é o uso do álcool, tá? Da cerveja, da vodka, sei lá o que você toma, e de outras drogas. Por quê? Porque essas paradas atrapalham o julgamento e fazem a pessoa agir no impulso. Entre homens solteiros, por exemplo, 23,3% dizem que foi por isso que eles não usaram camisinha, porque eles estavam bêbados, porque eles estavam meio doidões. Isso normalmente acontece com a galera da balada, com a galera do álcool, né? Na galera que vai fazer ploque-ploque no banheiro da balada, um ambiente totalmente insalubre. Um motivo que aparece muito nesses casos é o não deu tempo. Sim, a pessoa diz que não teve tempo de colocar a camisinha. Que o cara ficou tão no modo cachorrão que ele não conseguiu pensar com a cabeça de cima ao ponto de colocar uma camisinha e o resultado, às vezes, pode ser bem perigoso. 33% dos entrevistados falaram isso, que não deu tempo. Os caras estão colocando camisinha em quanto tempo, hein? 18 minutos pra encaixar no buraco? Mas brincadeiras à parte, a questão é que você sabe, o álcool e outras drogas facilitam mais infecções no corpo também, porque o seu corpo fica mais fragilizado. Eu não sei se você sabe, mas não existe dose segura de álcool. Uma bitoquinha que você dá no álcool já é prejudicial ao seu organismo.
Outro ponto que ninguém pensou, você não previu isso daqui, mas a educação da pessoa também influencia o uso da camisinha ou não. Quem tem menos estudo e menos dinheiro costuma usar menos preservativo. Só 17,2% dessa galera mais pobre utiliza sempre. O restante, cara, é quando lembra. Tem gente que, sei lá, sente vergonha de comprar ou de carregar a camisinha, principalmente os mais jovens. E se você mora em cidade pequena como eu, sabe que a vergonha pode ser ainda maior. Ei, você tá vendo? O filho de fulano ali comprando camisinha texturizada, ó. Quem é que vai sentar nele, hein? E claro, nós temos nosso querido SUS, nosso querido Zé Gotinha, que até distribui preservativos de graça, mas a entrega não é tão eficiente quanto deveria. Mas tem no postinho, vá no postinho de saúde. E um dos pontos mais preocupantes no final de tudo isso é da galerinha que tá aprontando muito cedo. Infelizmente, o que acontece? A vida ploquística aqui no Brasil começa muito cedo. Eu já ouvi relatos de pessoas de 11 anos que já estão namorando e pegando firme lá, sendo que 11 anos a pessoa não tem nem os negócios desenvolvidos direito. O ponto é que quem é mais novo usa menos preservativo por falta de experiência. Os caras não sabem colocar a camisinha. Só que isso muda de acordo com a região. No norte, 28% das pessoas usam mais camisinha porque tem mais relações casuais. Já no sul, o uso é menor, é 20%, porque lá tem mais relações estáveis, por assim dizer. E a gente tem que lembrar que jovens são burros e jovens aprendem a fazer as sapecagens em sites adultos e lá dificilmente alguém usa camisinha. Pô, sobrevivente, peraí, cara, você tá certo, tá bom, eu sei, você tá certo, meu professor de biologia diz, sobrevivente. E assim, eu sempre uso camisinha na hora de colocar o boneco na florzinha da guria ou no florzinho do guri, cara. Mas assim, na hora da pessoa botar a boca, na hora de eu usar minha boca ali, eu não gosto não, cara. Parece que eu tô comendo uma bala com um pacote, sobrevivente. E cara, isso é bem comum, tá? É comum a galera, tipo, usar a boca sem proteção ou receber uma boca sem proteção e na hora de, colocar lá na florzinha ou no florzinho, a pessoa colocar a camisinha. Só que isso também é perigoso. Por exemplo, o HIV tem risco bem baixo, né? Tem pouca chance de você pegar HIV pela boca, mas assim, mesmo a chance sendo 0,000, você não quer ser o azarado que vai ganhar na loteria reversa, né? Aqui um relato bem triste. Peguei HIV pela boca. Milhares de pessoas dizem que é impossível acontecer, que as chances são de 0,04%. Alguns até dizem que é só teórico, mas aparentemente fui sortudo. Sou um homem gay e tenho 21 anos, moro no Brasil, nunca tive relações por trás na minha vida, conheci um homem no Grindr há 3 meses e só usamos a boca. Eu tomei um copo de leite e fui pra casa. 2 semanas depois, tive a pior gripe da minha vida e acabei ficando preocupado com o vírus. Mandei uma mensagem pra ele e ele foi super agressivo com as palavras, além de me bloquear. Resultado, fiz o teste hoje mais cedo e deu positivo. Minha vida virou de cabeça pra baixo, não consigo parar de chorar, mesmo sabendo que não é o fim do mundo. De qualquer forma, só precisava deixar isso em algum lugar. Me sinto um lixo e nunca vou me perdoar. Agora preciso ir ao infectologista, preciso contar pra minha mãe e fazer alguns exames pra ver se meu corpo consegue lidar com a medicação. Essa é a minha vida. É isso. Bem triste, né? E claro, isso a gente tá falando de HIV, mas tem herpes e gonorreia, que são doenças que passam com mais facilidade. E assim, eu deveria te mostrar imagens dessas coisas, mas eu vou deixar você procurar por conta própria, porque eu não quero te assustar. Mas depois desse vídeo, cara, vai atrás disso aqui. Se você ver 2 fotos disso aqui, você nunca mais vai querer beijar uma pessoa na boca. Imagine ir pros finalmente. Mas enfim, as pessoas não utilizam a camisinha na hora de usar a boca, mas é justamente por isso que as fabricantes criam sabores diferentes para quando você for colocar a sua boca em algo diferente ou quando outra pessoa colocar a boca em você, ser possível testar diferentes sabores. Aqui a gente tem sabor chiclete, uva, hortelã, melancia, tutti-frutti, morango. Eu não consigo ver isso aqui, mas eu acho que é ou canela ou café. Tem sabor caipirinha, chocolate e eu não sei o sabor disso aqui. Como a imagem tá em 144p. Ah tá, o sabor disso aqui é churros. Ah não, cara, churros foram longe demais. Não. Os fabricantes estão indo longe demais, cara. Imagina a história. A pessoa, não, meu namorado comprou uma camisinha de churros, mas eu sou diabética.
Mas enfim, tem empresas que querem inovar mais, cara. Tem camisinha também com... Eu devia estar falando sério sobre esse assunto. Eu tô estragando o vídeo com tanta, com tanta piada. Mas enfim, tem camisinha que brilha no escuro. E eu sei no que você pensou, né? Não necessariamente com outra espada, claro, né? Mas você pensou no sabre de luz. E tem mais inovação ainda, cara. Isso aqui... Cara, eu vou deixar você ver por conta própria. Uma camisinha com inteligência artificial. Ah, mano, isso aqui não pode ser real. De acordo com o site, o preservativo é ligado a um aplicativo e lá você vai conseguir ver tudo. Qual a sua velocidade de impulso, quanto tempo você dura, quantas calorias você acabou de queimar, temperatura média do garoto e várias outras coisas. E já para os caras que são competitivos, você vai poder compartilhar suas métricas com seus amigos e ver quem é melhor, quem é mais rápido e quem dura mais. Vamos ver os comentários disso. Lançaram a ranqueada já. Agora não é mais casual, é ranqueado. Vão rodar Doom nisso, se preparem. Tadala pode ser considerado trapaça? Seria considerado sim. Speedrun, o chá top 1. Tem como conectar com o Spotify. Imagina se no momento que você chega lá no final, aí toca o som que você quer. Tem LED, dá pra ver os FPS. Vou fazer competição de quem é mais rápido com meus amigos. Ai, cara, eu espero que seja notícia falsa, de verdade. Eu espero. Enfim, sobrevivente, eu tento me cuidar, cara, mas quando eu vou colocar o meu boneco fica mole, eu não sei explicar, eu só tenho coragem pra falar isso pra você, sobrevivente. Mas parece que eu não consigo fazer com preservativo porque o meu boneco, ele não gosta de armadura, cara. A armadura pesa nele. Então, isso é mais comum do que parece. Até 1/3 dos homens, ou seja, 1 a cada 3 homens, já passou por isso. Em muitos casos dá pra resolver com algumas mudanças simples, mas em outros pode ser sinal de algo mais profundo, como ansiedade, por exemplo. Já que um dos motivos dos caras não conseguirem segurar o boneco é a ansiedade de desempenho. Na hora de colocar o preservativo, o homem pode ficar nervoso, com medo de não conseguir manter o boneco em pé, e isso faz a pessoa não conseguir mesmo. Outro ponto importante é o tamanho ou modelo da camisinha. Aqui dá pra ver a diferença de 45mm para 52. Mas se o preservativo ficar muito apertado, vai atrapalhar a circulação e você vai sufocar o seu boneco. Se ela for muito larga, você vai ficar dançando bambolê aí e não vai sentir a sensação correta, o que vai causar o amolecimento do seu boneco também. E sem falar que eu acho que assim, falando aqui de homem pra homem, Mariso, mas assim, de homem pra homem, eu acho que o que mais pesa pros caras é justamente a interrupção do momento. Porque você tá lá no rala e rola, você tá lá naquele pega-pega, você tá lá naquele momento animal, você tá quase virando o lobo alfa da alcateia, né? Mas você tem que parar. É o pit stop, né? Aí lá vai você tirar o plástico. Aí o cara não consegue tirar o plástico direito. Aí não pode usar o dente. Enfim. E aí o cara para a todo momento. E eu sei que isso quebra o clima. Eu acredito que para os jovens que pretendem usar camisinha constantemente, essa é a reclamação mais comum. Porque realmente quebra total o momento de você, né? Tá lá naquele clima bom pra você e chega um momento de... Peraí, eu tenho que colocar a capa no meu Batman. E isso acontece ainda pior, cara, quando você tá aprendendo a utilizar a camisinha, tá? Porque, vamos lá, o correto seria que os adolescentes aprendessem a usar antes de precisar usar. Muitas vezes, o cara não tá 100% pronto ainda, o boneco não tá em pé ainda, ou o cara nunca colocou uma camisinha na vida, mas finalmente ele encontrou uma guria que queria ficar com ele. E aí o cara não consegue colocar. O cara fica com dificuldade, aí nessa dificuldade o cara fica nervoso, aí o bonequinho vai... e aponta pra baixo. Sobrevivente, qual a solução pra isso? Sobrevivente, o meu boneco não aguenta o pit stop. Cara, se a questão for emocional, tá? É terapia, tá? É terapia. Como eu acabo virando o pai da galera, né? Do tanto de vídeo que eu gravo com conselhos sobre o Brasil, sobre o futuro, algumas pessoas já perguntaram pra mim nos comentários mesmo, né? Já falaram que passaram por isso e tal, que não conseguem nem, às vezes, com uma parceira fixa. Mas o que eu percebo também é que muito disso é uma questão de ansiedade mesmo. O problema é que terapia resolve, mas terapia não é barato. Então é bem complicado, ainda mais uma terapia que você tem que ter coragem de expressar que você tá com problema no seu boneco. Ninguém tem coragem de falar isso abertamente, né? Agora, se for por questões de saúde física, acontece, você tá com a testo baixa, sei lá, você vai ter que procurar um médico. Agora, se for falta de costume, cara, é a sua parceira ou seu parceiro ou seu parceire ter paciência e você usar outras partes do corpo que Deus te deu. Sobrevivente, meu boneco não subiu. Você tem outras coisas aí pra usar, cara. Você tem. Descubra aí suas habilidades. Se você for jovem ainda,
jovem ainda, amanhã... E ainda não tiver perdido o seu lacre, ainda não tiver corrido a sua primeira corrida, testa colocar a camisinha em você antes. Aprenda a usar a camisinha antes de aprender as sapecagens. Numa boa mesmo, cara. Pega umas 20 camisinhas e testa sozinho. Não deixa pra aprender a fazer isso no momento que você já vai estar nervoso. Coloca aí uns 10 preservativos pra você ficar craque nisso. Pega do SUS mesmo, vá no postinho. Ei, eu quero fazer ploc-ploc, enfermeira. Por favor, conceda-me camisas pequenas. E claro, não é pra colocar as 10 camisetas de uma vez na inteligência, é uma de cada vez. Pra você aprender. Tem uma forma certa de colocar, tá? Você aperta a pontinha lá pro ar sair, depois você desenrosca no seu boneco. Sobrevivente, eu só coloco, eu não tiro essa parada de ar, não. Beleza, vai estourar e você pode pegar doença também, ou a pior doença do mundo que é um filho. Então, né, aperte a cabecinha do preservativo. Mas pra você ter ideia, cara, como a adesão do uso de camisinha estava muito baixo, o SUS ficou tão preocupado que fez um preservativo texturizado e fino para ser distribuído, ou seja, para você sentir mais a sensação que a camisinha meio que impede mesmo, e você ainda dar mais uma textura para sua parceira, parceiro ou parceire. Engraçado que logo vem um comentário assim: ai, sobrevivente a favor da linguagem neutra. A pessoa não entende ironia, né, cara? Pelo amor de Deus. Você conhece esse doutor aqui? Esse é o Ricardo Cores. O cara só fala de sapecagens. Se eu não me engano, ele é infectologista. Oh! Não sei se vai estar focando. A nova camisinha é texturizada. E sabe qual é a marca? É isso? Essa foi a publi do governo? Eu achei que o cara ia entrar em mais detalhes. Foi só isso. Vamos ver os comentários. Finalmente, a collab do Ministério da Saúde, Dr. Ricardo Cores. Ministério da Saúde mais inclusivo. Lançou a camisinha em braille. Tá tudo um bálsamo. O vídeo, a publi e a legenda. Tá, peraí, vamos ver a legenda. Sim, chegou pra mim e pra vocês a nova camisinha texturizada do Ministério da Saúde. Foi criada como medida para aumentar e incentivar o uso de preservativos, principalmente entre os jovens. Querem minha opinião? Eu achei muito boa. Querem uma dica? Tá, eu não achei nada demais na legenda. Eu devo ter perdido meu humor. Bom, no final das contas, olha só, eu sei o que você vai dizer, sim. E eu concordo com você. Usar camisinha é horrível, é sim, é uma merda. Realmente não é algo natural ter um pedaço de plástico na sua giromba. Tira parte do prazer do momento, sim. O seu boneco não se sente livre. Não importa o quanto digam que dá pra sentir do mesmo jeito, essa extra sensitive, não adianta, atrapalha, não dá a mesma sensação. É diferente com e sem a capa do seu Batman. Mas esse é um preço muito pequeno a pagar, levando em consideração as consequências terríveis de você fazer isso sem preservativo. Eu não quero dar uma de professor de ciências e te traumatizar com histórias pesadas ou imagens horríveis, se bem que eu acho que eu trouxe histórias bem pesadas aqui. Mas uma doença dessas muda sua vida pra sempre, cara. Você teve 30 segundos de prazer, que é o que você dura, sim, você é uma máquina, pra ter uma doença pro resto da vida. Ou pra ter um filho pro resto da vida. Um filho muda ainda mais a sua vida. Usando camisinha, por mais que você não tenha 100% do prazer que você teria, pelo menos você pode dormir tranquilo à noite, sabendo que tá tudo bem, que além da diversão, não teve preço nenhum a pagar, você se divertiu, foi embora, sem filho, sem doença, saiu tudo como você gostaria. Você não precisa ter medo de sapecagens, né? Se você quer passar a giromba em todo mundo, passe. Se você quer passar em várias girombas, passe também. Você não precisa ter medo de chegar nos finalmente com alguém. Você precisa ter medo de ser burro. Você precisa ter medo de não se proteger como deveria. Você precisa ter medo de não compartilhar esse vídeo com esse seu amigo que tá doido pra fazer essas coisas. Manda esse vídeo pra ele. Me ajuda a espalhar a palavra. Esse vídeo provavelmente vai ser desmonetizado, então eu não sei se o YouTube vai aceitar. Então me ajuda espalhando esse vídeo, vai lá. Não deixa o canal morrer, não. Não deixa o canal morrer. Não deixa o canal acabar. Os gatos do sobrevivente precisam de ração. Ração que eu preciso comprar. Eu deveria levar esse vídeo mais a sério. É um assunto sério. Eu tô pegando pior criador de conteúdo da plataforma. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a galera que paga o meu salário. O Uncle Luke, o Samuel Melo PS5, o Grove Lake, o AM Chris, o Marcos de Lima, falou comigo hoje no grupo. O Douglas Manuel, um beijo pra você, cara. O Save Corrompido, o Fischer Pichula, o John Silva, o William GF, nosso pro player de Guitar Flash Mobile, o Gleidson Tassiano, ele falou lá no grupo também hoje. O Marcílio Santos, o Zero, o Rio Matsuki, o Alguém Disposto,
Aqui, o Marcos Vinícius, o Eduardo e todos os membros desse canal. Membros que recebem acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso grupo no Telegram e acesso ao nosso curso Premium de Sobrevivência no Brasil. Veja qual plano te dá direito a cada coisa. Se você não pode ou não quer se tornar um membro, seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento é essencial pra mim e eu sou muito grato a você por isso. Espero que esse vídeo não tenha ficado cringe demais pra você. Foi um vídeo meio engraçado. Eu não posso falar abertamente sobre esses temas aqui no YouTube, então eu tenho que usar de muita analogia e muita piadinha ridícula, né? Não é minha personalidade que é assim, não. Foi o assunto, galera, né? Eu não queria ser engraçadinho assim, não. Um beijo, cara. Um beijo pra você, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, minha voz tá acabando aqui já.